Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema as bodas de Canaã. Toda a fala da nossa irmã e amiga em Cristo, Fernanda Roberta Sasso de Mello, será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, o nosso irmão amigo. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que nessa noite tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Nesse momento, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento. Sentimento esses de amor, de paz, de fraternidade e de bondade. Que Jesus ainda possa abrir ainda mais o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que nossa irmã vai passar para nós nessa noite. Que ainda o mentor particular dela possa iluminá-la sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos para que ela possa transmitir para nós. Senhor Jesus, envolva todos nós, a palestrante, numa luz celestial. E nesse momento, Jesus, eu ainda te convido, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. Como que tá o som? Tá bom? Tá bom. Bem, mais uma vez eu só tenho a agradecer a oportunidade, de poder estar aqui nessa casa de luz e poder compartilhar com vocês sobre esse tema que me tocou muito quando eu li um livro e eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar com os demais, que foi interessante. Bodas de Caná, todo mundo acho que já ouviu falar nessa história, né? E ela é uma história peculiar. Por quê? Porque ela só se encontra em um livro, na Bíblia, que é do Evangelho de João. Então, só de João que está esta história chamada Bodas de Caná. E outro ponto interessante é que ela refere-se ao primeiro milagre, a primeira aparição pública, assim, do nosso Mestre Jesus, que torna ainda mais especial essa passagem. E há muitas controvérsias sobre essa história, se ela de fato aconteceu ou se ela é uma parábola, mais uma parábola de Jesus. No livro A Gênese, Kardec ele aborda este tema e ele fala que trouxe essa dúvida se ela aconteceu ou não, justamente por ela estar presente ou citada apenas no Evangelho de João. Independente dela ser verdadeira ou não, o importante é colhermos a mensagem que ela nos traz. E é isso que eu achei muito interessante. Eu li um livro chamado Em Busca do Homem Novo, e o autor que explica essa passagem é o
Simonetti, Richard Simonetti. E ele explica então essa passagem por um olhar diferente, que eu achei muito interessante. Por isso que eu estou aqui para falar com vocês sobre isso. Então, no João, né, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, ele nos fala sobre essa história, né, que houve um casamento em Caná, como se fosse uma cidade. Mas também essa cidade não foi encontrada ainda, né, não há notícias de que ela existiu, por isso que há dúvida também se ela é um fato verdadeiro ou não. Mas, segundo a história, ocorreu lá na região da Galileia. E estava presente Maria, a mãe de Jesus, e os seus discípulos, e os outros convidados desse casamento, dessas bodas. E o que aconteceu? A festa estava ocorrendo e, segundo consta aqui, João diz que acabou o vinho. E Maria entra em contato com Jesus, né? Agora fala sobre o tema, olha, né? E levando para hoje, só esse fato, se ele ocorreu ou não, se ele ocorreu, já é assim, para os organizadores da festa, é algo considerado vergonhoso, né? Você convida as pessoas e não tem o suficiente. Então, uma situação aí trouxe uma situação de desequilíbrio naquela festa. E essa festa ocorreu ainda, refere-se à cultura judaica. E a cultura judaica entende que as bodas, o casamento, é algo sagrado, muito especial, e que dura vários dias, não é só um dia. E enfim, nesse momento Maria solicita que Jesus interceda a respeito desse desequilíbrio, da falta dessa bebida, que na época era que tinha, que era importante. E Jesus então pede para que encha seis, seria como se fossem vasos hoje, né? Grandes de água. E ele pede para ser levado esses jarros que estavam com água para o mestre lá de cerimônia. E o mestre de cerimônia prova essa água e ele diz ao noivo, né? Geralmente as pessoas deixam o melhor vinho no começo, que todo mundo está são, né? Está bem. E depois, quando as pessoas já estão mais embriagadas, já colocam um vinho inferior, que às vezes as pessoas não vão perceber muito. E ele fala, nossa, mas aqui é o contrário, né? O melhor vinho está no final dessa festa. Que é um vinho perfeito, maravilhoso, esse vinho que Jesus fez a sua intenção em relação àquela bebida, aquele líquido. Houve a transubstanciação da água em vinho. Kardec diz que é muito difícil que isso tenha ocorrido de fato, transformado a água em vinho, porque são propriedades distintas. O gosto da água, sim, poderia estar com o gosto do vinho, porque quando a gente toma água no final, a água fluidificada, a gente sente muitas vezes um gosto diferente. Então, isso prova que é tranquilamente possível e lógico que isso possa ter ocorrido. Mas a cor, ele diz ser muito difícil. Mas, enfim, independente disso ser uma parábola ou ser algo verdadeiro, não importa. O que importa é que o Richard Simonetti trouxe para a gente esse fato especial que se chama casamento. E ele dá uma importância muito grande para esse casamento. Ele diz que o casamento é um elo sublime do amor, que une duas partes, o homem e a mulher,
o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade, transforma as paredes frias de uma casa, né, em um verdadeiro lar, que traz um conforto, traz um aconchego, paz, carinho para esse lar. Então ele diz que quando duas pessoas se unem, forma-se essa união de energias, a energia feminina e a energia masculina, que está presente em todos nós temos as duas energias. E há um complemento de um com o outro. E ele diz até que isso é como se fosse um sonho realizado. Né? Esse relacionamento é um sonho realizado, porque é uma alegria imensa essas duas criaturas humanas que se encontram juntas por esse matrimônio. Sabemos que houve muitas mudanças em relação ao casamento em si. A família se transformou. Então aqui a gente pode ampliar essa questão. Não precisa ter o casamento lá, feito no cartório, feito em um ambiente religioso, mas aquele relacionamento que equivale ao casamento, né, em que duas pessoas se comprometem em estar juntas e é considerado uma instituição sagrada. Essa união é uma instituição sagrada e ela é autorizada, ratificada por Deus, segundo o Richard Simonetti. E é onde nós manifestamos o verdadeiro amor. E ele diz o seguinte: se a gente levar isso para um relacionamento, realmente, no começo da relação, a fase do namoro, é aquela fase do encantamento, aquela fase da paixão, é tudo maravilhoso, mas com o tempo surgem alguns problemas nesse relacionamento, que é o que vale aí a falta do vínculo, né? Se a gente colocar essa história para a nossa vida. Aí é um momento em que há espinhos nesse relacionamento, em que há insatisfações, e a gente sente esse gosto amargo desse relacionamento. Há uma desarmonia entre essas pessoas. E aí o Richard Simonetti nos convida. Como mudar essa desarmonia, essa dificuldade deste relacionamento? Se nós convidarmos alguém especial que deve estar no nosso coração, esse alguém é Jesus. E se ele estiver nesse casamento, neste relacionamento, tudo é diferente. Então, é esse desequilíbrio, essas dificuldades, esses desafios que o relacionamento passa. Não adianta a gente falar, é só o seu que tem esse problema. Não, todo relacionamento tem problema. Não adianta você tapar o sol com a peneira, que não existe isso. Nós podemos ampliar, né? Este relacionamento, o conceito de família não é apenas simplesmente duas pessoas que buscam aí uma família. Quem está naquele lar, né? Que se une, que está morando junto, está num lar, então essa família. E essa família precisa de ter Jesus como convidado especial. E Jesus tem que estar no coração de cada um. E como nós vamos trazê-lo para a nossa relação, os nossos relacionamentos? Então, a gente deve aplicando o Evangelho que ele nos ensina. E quando Jesus está neste relacionamento, ele vai transubstanciar, assim como houve aí a transformação da água no vinho, a rotina se torna algo de interesse, se transforma em algo interessante. A incompreensão se torna algo que traz entendimento.
a intranquilidade se transforma em paz. E os espinhos deste relacionamento se transformam em flores. As lágrimas que porventura ocorrem nas brigas se transformam em sorrisos. E as dores em alegrias. Aplicando o Evangelho no nosso lar. É o que? Aplicando as leis divinas. Porque Jesus nos mostrou, por meio do seu exemplo, as leis divinas de Deus, que Deus trouxe para a gente. Se nós aplicarmos essas leis no nosso lar, ele vai se transformar no lugar mais maravilhoso, mais encantador. E isso é possível em todos os lares. Basta nós colocarmos em prática os seus ensinamentos. Trazer aí o quê? O respeito desse lar, o autoconhecimento, porque para eu respeitar o outro, para eu perdoar as imperfeições do outro, eu preciso conhecer, porque quando eu me conheço, eu sei que eu não sou perfeita, que eu tenho também dificuldades a serem resolvidas. E assim como eu tenho essas imperfeições, o outro também tem. Todos nós temos. Fica mais fácil a convivência quando eu sei que talvez a minha imperfeição não é igual à do outro. Porém, eu tenho imperfeições, o outro também tem. Eu sabendo que eu tenho as minhas imperfeições, é mais fácil de eu aceitar as imperfeições do outro, de eu relevar muitas coisas, de eu perdoar os erros do outro. E Alberto Almeida, no livro Reencontro, Casamento, ele nos dá algumas dicas de como tornar esta relação um pouco mais doce, uma relação abençoada. Como? Ele traz aqui, levando aquela fase do namoro, que é a fase que a gente mais gosta, que a gente sempre lembra que está aí casado, né? Há muito tempo, fala, nossa, a melhor fase é aquela do namoro, do encantamento. Por que não levá-la para o casamento? Alberto Almeida me diz, vamos levar esse namoro para o casamento. Vamos trazer aí uma rotina, um toque aí de romantismo. Não precisa ter um dia especial para que você vá jogar junto com uma pessoa em algum outro lugar, que você encontra aí uma rosa pelo caminho e fala, vou levar essa rosa para a pessoa, que eu lembrei dela. Quer dizer, uma coisa simples, né? Dar um beijo inesperado, um abraço inesperado no outro, que ele não estava esperando, mas esse carinho, nossa, você está fortalecendo, nutrindo a relação, nutrindo este relacionamento. Então, coisas simples. Busquemos a simplicidade. Não vamos complicar esse relacionamento. Não precisa disso. Dá uma ligada, manda uma mensagem. Estou com saudade de você quando você lembrar da outra pessoa. Nossa, é uma coisa simples, mas que faz a diferença. Que o outro vai sentir, vai lembrar, ele vai interagir com aquela energia sua positiva. Então é muito bom isso, muito bom. Às vezes você está no mercado, né, está em algum lugar, e você passando assim nas fileiras, você encontra uma coisa, nossa, fulano gosta disso. Quer saber? Eu vou levar, leva. Você sabe que a pessoa gosta. Olha, lembrei de você. A pessoa pode até não falar, obrigada, mas pode ter certeza que ela amou aquilo lá. Que aquilo lá você trouxe a bênção de Deus na sua casa. Você está convidando Jesus, o evangelho dele no seu lar. E ele traz aqui, o Alberto Almeida diz que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, neste relacionamento. Porque nesse momento que você está lá com o outro, você não vai conseguir esconder quem você é. Porque fora de casa, a gente é uma pessoa. Dentro, a gente é quem nós somos de verdade.
Então, se nós temos aí uma irritabilidade, né, aquele momento que você acorda com mau humor, você vai despejar no outro. Você não vai conseguir esconder quem você é. Por muito tempo isso não acontece, né? Então, você vai mostrar quem você é. E aí que a gente tem que tomar cuidado de exercitar o quê? A humildade e a caridade neste relacionamento. E cuidado com a competição. Muitos casais se separam porque um começa a competir com o outro. Eu tenho que ganhar mais que você. Eu tenho que ser mais amado que você pelas famílias. Eu tenho que ter mais do que você. Até às vezes na hora de comer, na hora de servir a comida, não, eu tenho que pegar um pedaço maior, um pedaço melhor que o seu sempre. Então isso é um pequeno detalhe que faz a diferença. Então a gente tem que tomar cuidado. O relacionamento não é uma competição. O relacionamento é um complementando o outro, um ajudando o outro, é uma cooperação no relacionamento. Então a gente tem que tomar cuidado. O Alberto Almeida nos convida, ele diz assim, que o relacionamento é como uma dança, que tem que ter uma flexibilidade, um ritmo. Um momento você vai ser um amigo da pessoa, a pessoa precisa escutar um conselho. O outro, às vezes, você vai ser um pai, uma mãe que está precisando, mas isso é momentâneo, não é o tempo todo. Então, assim, a gente tem que saber se posicionar neste relacionamento. E a Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela também nos traz aqui ela traz a importância da família na sociedade, que ela é a peça fundamental. Se a casa, o lar que você mora está bem, você com certeza, quando você se relacionar com as outras pessoas de fora, vai ser mais fácil a convivência, apesar das dificuldades, né, que existem no nosso dia a dia. Agora, quando a família não está bem, isso vai refletir em toda a sociedade. Quando a família está doente, a sociedade é sinal que a sociedade está enferma. Então, nós temos que primeiro cuidar deste lar. É do pequeno para chegar no grande, na sociedade. Se eu não consigo conviver bem no meu lar com as pessoas, esquece, esse mundo nunca vai ser melhor. Você não está contribuindo para a melhora do mundo. Então, é um imenso edifício. Então, precisa ter a base. E a base é a família. E ela não pode ser enfraquecida. Se ela se enfraquecer, a sociedade desaba. E a gente vê que hoje em dia há muitos problemas, né? A família muitas vezes ela se rompe por qualquer coisa, por coisas fúteis. Então a Joana fala, cuidado com isso. Muito cuidado. Que nós temos que lembrar da família como um lugar que você vai se sentir acolhida. E para você se sentir acolhida, então você tem que fiscalizar, sim, moralmente este lar. Como? Exemplos. Cuidado que você traz para o seu lar. Ela nos aconselha a não trazer pornografia na sua casa, não ver nada nesse sentido vulgar, porque isso vai trazer energias negativas, espíritos inferiores que vão prejudicar o seu lar. O que mais? Ela fala que muito cuidado com os modismos, que aparentemente, nossa, isso está na moda. Muito cuidado. Procure buscar a simplicidade no seu lar, o máximo possível, porque Jesus não é uma pessoa simples. Os espíritos de luz são simples, eles buscam a simplicidade e não a complexidade. Então, muito cuidado. Você às vezes se preocupa demais com o externo, né, com o físico desse lar e esquece do interno, que tem que ter esse lar fraterno. Então a gente deve buscar a simplicidade, não é
o sofisticado externamente que vai transformar o interno. Tem que ser o contrário, né? O interno para o externo. Buscar eu ser uma pessoa melhor vale mais do que o que eu tenho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é tão importante que o Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E eles dizem, seria uma regressão à vida dos animais. O estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. É nesse momento que eu vou exercitar o meu egoísmo. É no lar que eu vou aprender a amar. Se eu não amar quem está no meu lar, como eu vou amar as pessoas de fora da sociedade, os vizinhos? Fica muito mais difícil. Eu tenho que começar exercitando na minha casa, onde eu moro. Na pergunta 697, Kardec perguntou também, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E os espíritos respondem, é uma lei humana muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Ou seja, aquela rigidez de que eu me casei, eu tenho que ficar com essa pessoa, mesmo que essa pessoa esteja aí me maltratando, esteja aí me adoecendo, mesmo que ela traga aí futuramente até a minha morte, eu tenho que ficar com essa pessoa. Aqui nessa pergunta, Kardec pergunta sobre isso. E os espíritos respondem que isso não é uma lei de Deus, não. Isso é uma lei dos homens. Deus diz que a verdadeira união é aquela formada pelo amor. Se não tem amor neste lar, se há ódio, né? Se faz muito mal esse relacionamento, então é o momento de cada um se ir para o seu lugar. Claro, devemos trazer o evangelho no nosso lar, praticar isso. Mas quando isso se torna algo insuportável, que vai trazer aí, às vezes, a morte de um dos né, das pessoas que estão ali presentes, então é momento de separação. E isso não tem nada a ver com as leis de Deus. Como nós podemos lidar com esses problemas na relação desse casamento? Então, nós podemos mudar essa situação buscando sempre o exercício do auto-perdão. Para que eu perdoe o próximo que está comigo, eu preciso primeiro me perdoar das minhas imperfeições. Eu preciso cuidar deste lar. E o Espírito Camilo, no livro do Raul Teixeira, chamado Minha Família, Meu Mundo e Eu, ele fala que o casamento é uma relação muito complexa, porque se encontram pessoas que muitas vezes nem se conhecem e estão juntas. Imagina, elas não se conhecem e se surpreendem com o companheiro, a companheira. Então é algo realmente complexo. E que não deve começar um relacionamento pensando, se não der certo a gente separa. Porque isso já está trazendo energia negativa para esse casamento. Você está dizendo o seguinte, qualquer obstáculo que tiver, a gente separa. Então é melhor nem se unir, porque obstáculos vão ter, não tem jeito, não existe um relacionamento sem obstáculos. Então começar de forma pessimista não é o caminho. A gente tem que começar de forma otimista, pensando que vai dar certo. E temos que ter muito cuidado com o uso da tecnologia no nosso lar. Muitas vezes a gente fica lá assistindo séries, ou fica no celular o tempo todo, e você se isola no celular.
Isso vai trazer um distanciamento entre as pessoas desse lar. E vai perder a sensibilidade. Um dos atributos de nós, seres humanos, é a sensibilidade de um para com o outro. E quando nós usamos muita tecnologia, distanciamos uns dos outros, isso também vai se distanciar e a gente vai perder essa sensibilidade. E isso vai fazer muito mal para esse relacionamento. Então, busquemos aí lembrar disso, né? De conversar, o diálogo entre uma pessoa e outra, um olhando no olhar do outro. Tem que ter essa relação, esse pele com pele, tem que ter um abraço, tem que ter isso. Você só conversar com o outro também pelo celular, não, imagina, não é esse o caminho. E isso que nos traz é Joana de Ângeles. Então, para a gente terminar, eu vou trazer para vocês aqui, que vai servir de prece final, a oração pela família do Padre Zezinho, que ele traz para a gente uma conclusão de como devemos lembrar da família, né? Colocar a família no pedestal. Ela é algo mais valioso que nós temos. Nós temos que ter cuidado de não sermos influenciados aí pela mídia, que muitas vezes degrada a família, coloca a família como sendo uma coisa que já passou, que não é importante. Gente, é um fenômeno extremamente importante. Se não fosse, João não teria escrito as bodas de Caná. Se ele trouxe isso para a gente e é falado até hoje, é porque algo de bom se pode extrair disso. Há outras interpretações sobre as bodas de Caná, além dessa que eu trouxe para vocês. Envolve aí Jesus e a humanidade, que é um casamento também entre Jesus e nós, que fazemos parte da humanidade. Como se nós fôssemos a noiva e Jesus o noivo dessa relação. E ele está esperando a gente, né? Há 2023 anos aí, que nós encontremos ele, nos unimos a ele, deixemos ele no nosso coração. Basta a gente adentrar ele, porque ele está aberto, de braços abertos para a gente. Só basta a gente querer ir atrás. Então, que nos esforcemos aí, colocar a família como algo valioso. Porque se você não está bem na sua família, fora dela vai ser muito pior. Muito pior. Obrigada a todos pela atenção. Vou tentar aqui colocar a música. Ninguém interfira no lar.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo para onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura com cheio de amor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.